Bom, então estamos começando o podcast Fenomenologia e Saúde e hoje contamos com a presença do professor Nilson Lucas Gabriel. Pô, prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigado por aceitar o convite. Prazer, Gigi. Tamo junto. Prazer mesmo. E vou ler aqui rapidamente seu currículo, né? O Nilson, né? A gente estava conversando agora sobre a vida em Tocantins. Ele é professor da Federal de Tocantins, né? No campus de Miracema. Miracema é a cidade que você... É o município vizinho. É o município vizinho, né? E ele é coordenador do Centro de Estudos e Práticas em Psicologia do curso de Psicologia da Federal do Tocantins, né? Ele é mestre e doutor em Psicologia pelo programa de pós-graduação em Psicologia da UEM, né, que é a Universidade Estadual de Maringá, graduado em Psicologia pelo Centro Universitário do Norte, né? Pesquisador do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia e Existencialismo, e desenvolve estudos e pesquisas sobre relações entre Fanon, a fenomenologia e o existencialismo, com ênfase na consolidação das filosofias existenciais da negritude no campo da psicologia de orientação existencialista. Né? Vocês devem conhecer o livro que ele publicou, que é A Liberdade em Franz Fanon, a existência aos olhos dos condenados. Né? E o tema, né, que a gente se propôs a discutir é ontologia e violência, né, dentro do pensamento do Fanon. O modo como ele concebe o tema da ontologia é muito determinante para entender de que modo a violência se dá para grupos, digamos, cujo modo de se conceber sua ontologia é de um modo ou de outro, né? Então, quero entender melhor isso, assim. Para começar, Nilson, ontologia e violência, o que uma coisa pode ter a ver com a outra? Essa pergunta acho que já é uma preocupação nossa desde quando a gente começou as conversas, assim, né? Pensar ontologia de violência, né? Por mais que a gente saiba que há caminhos, mas a gente sabe também que é um debate complexo, né? Ainda mais porque a ontologia, ela geralmente é tratada num campo muito, muito próximo de uma metafísica, ou aquilo que o Fanon vem chamar de uma ontologia pura, né, que não se suja com o chão próprio da vida, assim, né? Uhum. E nesse sentido, eu tenho pensado na ontologia com o Fanon, fazendo um exercício que ele mesmo faz, né, que é o Fanon vai falar sobre essa historicização, ou melhor, né, a necessidade da historicização das ontologias existenciais, né? E aí eu falando propriamente das ontologias existenciais, né? Por mais que a gente possa pensar isso e reverberar isso para outras ontologias também, o Lewis Ward vai falar muito, muito disso. Foi um palco, inclusive, de debate na época da defesa da minha tese, né? Que no início eu não faço essa diferenciação entre ontologia e ontologia existencial, e ele falou, aqui é importante a gente demarcar isso, né? Você está falando dessas ontologias existenciais, né? E aí, né? Sartre, ontologia fundamental heideggeriana, né? Ontologia existencial nesse sentido. Legal. Sim, Eu sim. também não conhecia essa diferença. Pode crer. Ele faz isso no trabalho dele Quem faz isso? Acho que eu não ouvi. O Lewis Gordon. Lewis Gordon. Eu tô tão acostumado com online que eu falo, não, vou digitar aqui no chat. Esqueci que não. E, mas o que é isso, né? É interessante, eu gosto muito do livro Condenados da Terra, porque geralmente quando a gente vai falar de ontologia, quando a gente vai falar dessa discussão, né, que Fanon tem com algumas referências intelectuais do existencialismo, das filosofias da existência, da fenomenologia, geralmente a gente remete ao Pele Negra, Máscaras Brancas, né, como se fosse somente nessa obra, né, ou seja, e aí a gente faz aquela divisão sempre, né, de um jovem Fanon, de um velho Fanon e tal. O que eu tenho discordado bastante dessa posição, né, de dividir Fanon como se eles fossem, inclusive, Fanões diferentes e que tivessem opiniões contrárias, né? Eu não sabia. O jovem Fanon seria o Peles Negras, Máscaras Brancas, e o Condenados da Terra seria um Fanon tardio, né? Tardio, sim. Eu não sabia. Legal. É o que algumas posturas epistemológicas têm feito com Fanon, né?
E eu adoto uma posição contrária, né? Porque nessas perspectivas, né, esse Fanon tardio, né, esse velho Fanon, como tem chamado, é o Fanon revolucionário, né? E esse Ah, Fanon do Pele Negra é um Fanon intelectual, né? Como se esse Fanon do Pele Negra Máscaras Brancas, né, não colocasse, inclusive, sua obra Pele Negra Máscaras Brancas a serviço da revolução, no sentido de que é preciso compreender esse mundo, mas é urgente que a gente transforme esse mundo, né? Mas como que eu penso na transformação social se eu não penso também em compreender essas relações, né? Uma coisa não precisa não tem como estar separada uma da outra, né? Então, essa divisão atrapalha, inclusive, essa compreensão da complexidade que é o pensamento famaniano mesmo. Eu vejo isso aham. com várias outras referências, né? Com Sartre, eu lembro que o Sartre também tinha muito dessa discussão, né? De um jovem Sartre, né? De um Sartre tardio, o Sartre do Crítica da Razão Dialética e o Sartre do Ser e o Nada, né? O Jovem Os, Marx, né? O pessoal fala muito do o Jovem jovem Marx, Marx, pode crer. hegeliano. Aham. Isso, né? E aí sempre tem uma questão moral também com isso. Assim, né? Olha, tem o, né, esse Fanon do Pele Negra Máscaras Brancas e tem o Fanon revolucionário. Né? E a Siri tá falando comigo. Nossa, isso é terrível. E eu não sei, eu achei que eu já tinha desligado, mas não sei desligar. Eu não sei mexer nessas coisas, Júlio. Não, Eu tá preciso de tranquilo. ajuda. É, mas no Condenados da Terra, eu acho muito interessante, né? Que o Fanon, o primeiro capítulo é sobre a violência, né? E o Fanon começa a falar do processo de descolonização, né? Ele não começa a falar do processo de colonização, e aí eu acho que isso também tem uma postura de muito foi dito sobre isso, né? E o Fanon ele começa a falar do processo de descolonização, né? E na medida que o Fanon começa a descrever esse processo de descolonização, né, uma das coisas que o Fanon vai apontar é que a descolonização ela alcança o ser. Né? Eu gosto muito dessa jogada do Fanon. Né? Tá logo nas primeiras páginas do Condenados da Terra. O Fanon fala assim, a descolonização ela alcança necessariamente o ser. Né? É, e isso porque a colonização, em contrapartida, também alcança necessariamente esse ser. Então, o Fanon ele sempre parte desse campo do vivido e ele não abdica dessa leitura ontológica, existencial, para a compreensão desse sujeito colonizado, desse sujeito colonizador. O que o Fanon não faz é reduzir a discussão ontológica. Né? E aí eu acho que uma resposta para isso está num texto que eu gosto muito também, acho que é um dos meus textos preferidos assim, do Fanon, um texto que eu mais li, que é um texto curto, que está no livro Escritos Políticos, do Fanon, que foi lançado pela Boitempo, e que traz uma série de artigos, né, políticos do Fanon. E nesse texto, é um texto Escuta Homem Branco, que é um texto que ele escreve em resposta ao Richard Wright. O Richard Wright ele é um escritor norte-americano, de início comunista, mas aí ele vai ter uns problemas com o Partido Comunista dos Estados Unidos, vai embora para a França, vai ser amigo do Sartre, da Simone de Beauvoir, vai ter livros muito bons, Filho Nativo, Black Boy, enfim, são clássicos da literatura norte-americana e tal. E o Richard Wright vai para a França e nessa ida dele para a França, o Richard Wright vai se envolver com o movimento existencialista, inclusive ele vai se dizer um existencialista. E a literatura que ele vai publicar depois disso enfim, é difícil de ler. Porque é Aham, um Richard Wright tentando emular esse existencialismo francês, europeu, né? aham. Mas é como se ele pegasse a náusea do Sartre, tirasse o Roquetan e colocasse um Black Roquetan, assim, né? E tentasse fazer uma náusea. Tem uma simulação ali do existencialismo que não convence muito na sua literatura. Um Mas, Black enfim, Roquetan, você disse? né, eu fiz uma brincadeira, né? Um Aham. Roquetan. Ele tira o Roquetan branco, francês, europeu, para trazer um Roquetan negro e Ah, fala meio como seria essa náusea num personagem negro, né? entendi. Ele fala explicitamente de raça. Aham. Isso, Esse autor. isso. O Richard Wright ele, inclusive, é um autor que vai ser muito importante para Simone de Beauvoir na formulação da compreensão dela de experiência vivida. Né? A Aham. Simone de Beauvoir vai dizer que é no Richard Wright, no trabalho do Richard Wright, que ela encontra essa chave
mesmo que a gente sabe, né, que com a fenomenologia desde Russo a gente tem uma leitura não exatamente a experiência vivida, mas a gente tem noções próximas ali que vão sendo desenvolvidas por outros fenomenólogos, né, fenomenólogos. Mas a Simone de Beauvoir, quando chega nela essa questão, ela fala assim: olha, a minha leitura de experiência vivida, como eu aprendo a instrumentalizar isso no meu trabalho para compreender essa experiência de ser mulher, eu vou aprender muito com o Richard Wright, né? Então o Richard Wright ele vai ser importantíssimo. Mas o Richard Wright, ele, por ser norte-americano, e não só por isso no sentido determinista, né, mas por uma série de questões, né, da sua própria trajetória pessoal, é, a colonização ela está mais distante do Richard Wright do que como ela se aproxima do Fanon, né? Então a gente está falando do Richard Wright norte-americano. A questão da escravidão está muito mais próxima, assim como é para nós também, né? Uhum. E para Fanon não, né? A colonização está muito mais próxima nesse sentido. E o Richard Wright, ele vai ter uma postura um pouco branda acerca da colonização, né? O Richard Wright, inclusive, num congresso que teve de intelectuais negros na França, né? Que foi o Richard Wright, foi James Baldwin, né? Uma galera boa dos Estados Unidos. O Richard Wright questiona, né? Por que vocês não gostam tanto da colonização assim, né? A colonização trouxe os seus avanços, né? Ele E fala isso. Uhum. fala. E autores como Fanon, né? Aimé Césaire, né? Leopoldo Sénar Senghor, né? Não Damasio, toda essa turma, né? Rola uma indignação, né? Mas o Fanon, de todo modo, ele admirava muito o trabalho de literatura do Richard Wright, mas conforme o Richard Wright as suas posições políticas em França vão aparecendo, o Fanon começa a colocar um pezinho atrás, né? E aí esse texto, o Fanon escreve, Escuta Homem Branco, alguma coisa para Richard Wright, né? É um texto que o Fanon escreve em resposta ao Richard Wright, que vai ter publicado um livro chamado Escuta Homem Branco. E nesse livro, o Richard Wright meio que adota uma postura de não violência, né? É uma postura muito diferente de como vinha adotando alguns ativistas e militantes negros nos Estados Unidos. E ele diz que é preciso a gente conversar, é preciso a gente sentar, né? É preciso que esse intelectual branco norte-americano compreenda esse intelectual negro na sua intelectualidade, na sua humanidade, porque eles compartilham da razão, sentar, conversar, fazer alguns acordos que a gente consegue arrumar as coisas. Tanto que o livro se chama, né, Escuta Aqui, Homem Branco. Né? Então o Richard Wright se vê, inclusive, nessa posição. Né? E aí o Fanon é muito, muito interessante, que nesse texto o Fanon tensiona, questiona e critica o Richard Wright ao longo de todo o texto. E aí o, O livro se chama Escuta Homem Branco também? E o texto isso, do dele. Richard Wright. O nome do livro do Richard Wright é Escuta Homem Branco. E o texto do E Fanon. o Escuta Homem Branco. Os dois textos têm o mesmo título. Isso. Ele Tá. mantém. Só que ele com alguma variação. Escuta Homem Branco, alguma coisa para Richard Wright. Eu posso até pegar o livro aqui depois. Tá, entendi. E Jordi, fica à vontade, tá? Qualquer coisa, eu não tenho problema, não. Pode ficar à vontade para questionar. Mas aí, nesse texto, o Richard Wright vai dizer, né, que nós não temos um problema racial necessariamente, nós não temos um problema econômico, que todo esse problema ele se encontra na liberdade, né? E aí o Fanon fala assim, na liberdade, né? Tá bom, não é econômico, não é político, não é social, não é histórico, não é na liberdade, né? E aí o Fanon começa a falar, tá, mas qual que é a saída então? Já que é liberdade, né? Vamos assumir que é liberdade, então qual que é a saída então, né? E aí o Fanon ele brinca assim, né? Bom, se não é um problema político, a saída também não é política para o Richard Wright, né? Se o problema não é econômico, também não, a saída não é econômica para o Richard Wright, né? Saída na liberdade seria o quê? Ontológica, né? Tipo, é isso, né? O Fanon ele não abdica dessa ontologia. Nossa, Entendi. tudo isso para chegar aqui, né? Não, mas é um bom arco, entendi. Uhum. Né? Mas é isso, né? O Fanon ele não abdica de uma leitura ontológica existencial, né? Isso inclusive é algo que foi uma das lacunas e algumas das perguntas que eu fiz, né, ao longo da minha trajetória acadêmica, né, que uma leitura que era feita do Fanon era como se o Fanon abdicasse dessas ontologias existenciais, o que o Fanon não faz. Né? Mas o que o Fanon faz a gente tem algumas perspectivas para pensar isso, né, mas de toda forma o Fanon ele tensiona essas ontologias existenciais, né, ao passo de que elas me auxiliam na compreensão
desse sujeito colonizado, colonizador, nessa relação dialética, né? Mas entendendo que a saída não é ontológica, né? Ou seja, nós não encontraremos todas as respostas na ontologia, né? Mas, de fato, há um ser ontológico que é violentado a partir dessa violência colonial, né? Há um ser ontológico também, né? Que é desconfigurado. Há um ser ontológico que é desmantelado a partir desse atravessamento colonial, né? Então, a colonização, e aí, no falou Uhum. interessante, porque violência e colonização não são sinônimos, mas aparecem toda vez quase como que sinônimos, assim, né? Então, alguns trechos dos livros do Fanon você poderia substituir facilmente colonização por violência, porque a Uhum. colonização Uhum. é a violência no seu estado bruto, como o Fanon vai colocar, né? Uhum. Acho que não tem uma outra maneira de pensar a colonização no sentido, né? Sim, mas A eu achei muito legal. colonização... Desculpa, pode falar. Não, fica à vontade, fica à vontade. Mas eu achei bem legal isso, porque né, conforme a gente estuda autores que pensam, né, que tem essa falou, essa ontologia existencial, o modo como é colocado, por exemplo, o próprio Heidegger, né, uma ontologia descontextualizada, né, é um Dasein que, por mais que seja reconhecido como Dasein histórico, a gente não consegue situar ele em determinados pontos da história, determinados pontos da geografia. No máximo, beleza, aí tem o Uhum, segundo Heidegger, que fala da era da técnica, etc., mas é uma concepção de história que não tem colonização, né, não tem uhum, diferenças regionais, né, não são todos os uhum, países que, né, são passíveis de ter essa experiência que eles chamam de era da técnica, tendo em vista que é um fenômeno tipicamente ocidental. É, e acho legal isso porque não é que ele nega a ontologia, mas ele situa, pelo que você está me uhum. dizendo. Né, é Perfeito. um passo muito importante para Uhum. até maior solidez, né, de uma tese dessa natureza. Sim, sim, perfeito. É isso, assim, né? É aquilo, né? Racializa o Dasein. Uhum, Você não racializa o Dasein, né? uhum, Você não encontra aportes para a racialização desse Dasein. Mas é possível negar a racialização dos sujeitos, né, na nossa colonização, e a racialização, inclusive, como instrumento violento da colonização, né? Dessa uhum. configuração colonial, Racialização. Uhum. né? Então, assim, você não, né, você não racializa esse Dasein, né? E aí você citou o Heidegger, mas é interessante um ponto também, né? Porque a gente poderia citar figuras como o próprio Sartre. Uhum. No entanto, o Sartre, enfim, por questões políticas e o projeto filosófico dele, o Sartre de fato vai conseguir lidar com essas questões, vai inclusive reconhecer o existencialismo como uma ideologia, né? Ou seja, essa sua ontologia existencial ele reconhece como uma ideologia. Ideologia, nossa, que. Uhum. O Sartre vai Uhum. dizer isso na década de 60, no Crítica da Razão Dialética. Uhum. Minto, é no Questão de Método que está acoplado no Crítica da Razão Dialética. E o Sartre vai dizer assim, olha, o existencialismo sequer é uma filosofia. O existencialismo ele é uma ideologia. Mas Uhum. essa ideologia, ela precisa não encontrar, não seria diferenças, mas ela precisa estar acoplada, ela precisa estar, ela não pode negar a sua grande filosofia do seu tempo, que é o marxismo, né? Uhum. Então o Sartre vai dizer, não, o existencialismo ele é uma ideologia, mas uma ideologia que é compatível com o marxismo, né? Ou seja, a nossa ideia de Uhum. liberdade, de angústia, etc, etc, ela não diverge do marxismo, né? Isso, inclusive, das últimas atividades do Sartre, né? No Crítica da Razão Dialética, fazer esse link, né? Inclusive, ele vai dialogar Kierkegaard, Hegel e Marx, né? No mesmo parágrafo. Assim, né? Então, o Uhum. Sartre tentando mostrar que não há abjeções desse existencialismo em relação nesse seu reconhecimento do marxismo como filosofia viva, né? Mas, e aí nesse sentido, né? Por que eu coloco isso? Né? Porque o Fanon vai dizer, olha, nenhuma ontologia ela é possível de ser praticada no mundo colonizado na medida em que ela não possa ser atravessada pela história, né? E aí que eu acho que está justamente nesse ponto que você colocou, né? E aí onde que tem uma correlação muito próxima com o existencialismo sartreano, né? O Sartre vai estar sempre colocando isso, né? Olha, toda escolha ela é situada, né?
tudo bem, eu não falo exatamente que situação é essa, né? Mas toda Uhum. escolha situada, né? Olha, toda liberdade, né? A liberdade ontológica é uma condição humana, né? No entanto, essa liberdade, ela só pode ser exercida em determinada situação, né? Então, a situação está ali para Sartre, né? E essa é uma das minhas apostas para pensar é, por que o Fanon, por exemplo, dialoga muito mais com Sartre do que com Heidegger nesse sentido, né? Ah, uhum. Nesse sentido de que essa ontologia fundamental heideggeriana entraria muito mais na categoria daquilo que o Fanon chama de uma ontologia pura, por exemplo, Uhum. né? Ontologia pura. Uhum. Porque, mas aí tem algo, né, que eu acho que é importante, né? Ao mesmo tempo que tem esse diálogo com o Sartre, que o Sartre abre essa oportunidade da situação em que uma liberdade é exercida, mas o Sartre também não diz que situação é essa, né? Ele vai dizer Uhum. isso depois, né? Depois o Sartre, né, se engaja em torno disso, né? Mais ali na década de 40, o Sartre não está falando disso, o Ele não Sartre só está falava dizendo, né, disso. Uhum. toda liberdade em situação, né? É, O tem que a o... questão que acho que conforme o pensamento do Sartre se desenvolve, ele, né, vai tendo esse esforço de situar até mesmo nas biografias, né, do Flaubert, né, de alguns Uhum, escritores e, né, uhum, esse diálogo mais próximo com o marxismo até com outros autores, né, como o próprio Franz Fanon. uhum. Né. Sim, Legal, legal. sim. Porque o que o Fanon vai fazer, diferente de Sartre nesse sentido, que é algo fundamental, né, para a obra fanoniana, é que o Fanon vai corroborar, olha, a liberdade é aquilo que é de mais humano, né? Ele vai dizer isso repetidas vezes nas Uhum. suas obras Condenados da Terra, Pele Negra, Máscaras Brancas, né? E beleza, ela é exercida em situação. E essa situação, a gente está falando de uma sociedade capitalista, colonial, né? Então, ele dá nome para essa situação, né? E que é aí que eu acho que muda muito, né? Porque, beleza, toda liberdade é em situação, né? Nós somos, ontologicamente, nós somos seres para o outro, né? A partir desse momento que o Fanon tensiona essa ontologia existencial sartreana, por exemplo, ou a gente tensiona essa ontologia existencial sartreana inspirada no Fanon, né? Nos permite dizer, olha, ontologicamente nós somos um ser para o outro, e esse meu outro, ele é branco, ele é racista, né? Esse meu outro um congênere negro. No entanto, essa relação não é porque estamos falando de duas pessoas negras que essa relação escapa ao racismo, né? Ou seja, né? Esse ser deixa de ser também esse culto ser, né? Para ser um ser racializado, por exemplo, né? Aham, entendi. Aí tem um. Aí você fala que colonização e violência são quase como sinônimos, né? E aí né, minha pergunta vai ser nesse sentido do estatuto da violência, porque pensando num senso comum, né? A violência é muitas vezes entendida como uma violência física, né? Dou um tapa na cara de alguém, agrido, né, fisicamente uma pessoa, né? Mas entendo que, né, na medida que você coloca a violência ao estatuto, né, de uma discussão a respeito de ontologia, envolva muito mais, né, claro que com certeza inclui violência física, mas muito mais do que isso, é um outro estatuto de violência que está sendo colocado aqui, né, e eu queria entender melhor, né, que violência é essa que ocorre, por exemplo, com a colonização. Uma ótima colocação, né? No Fanon, me parece que essa violência é ela quem essa violência colonial é ela quem funda o mundo colonial, né? A colonização ela emerge pela violência, né? Tem uma descrição do Sartre que eu acho fantástica que ele faz no prefácio dele para o Fanon, que ele diz, né? Depois de Engels, é Fanon responsável por parir a história, porque o Fanon paria a história tal como ela é, violenta, né? Uhum. Então, eu acho que essa compreensão fanoniana de violência, né, é a própria violência que funda esse mundo colonial, e por isso que é inseparável falar de colonialismo, de configuração colonial, de colonização, seus termos econômicos e políticos, né, que não que esteja separado da violência, né? Porque é inclusive não só essa violência que funda esse mundo colonial, né? Mas é a própria violência quem vai organizar esse mundo colonial, né? Por meio da violência. Quem são os nossos interlocutores na organização desse mundo? A polícia, né? O Fanon vai colocar, né? O mundo colonial
ele vai ser mediado pela polícia, pelo exército, pelos soldados, né? Não existe uma sociedade que seja colonizada, né, que não faça uso da violência e que essa violência não seja exercida pela sua polícia, né? Então, essa violência que a gente está pensando aqui é essa violência que organiza o nosso mundo hoje, né? Uhum. É essa violência que faz com que o nosso mundo, como o Fanon vai colocar, seja um mundo dividido em dois, né? E esse outro mundo a gente sequer conhece. Eles conhecem tudo sobre o nosso mundo, né? Eles sabem quantos centímetros tem as nossas casas, porque elas são mais apertadas, né? Qual é o espaço que o nosso carro tem, né? Porque são carros mais apertados. Essas pessoas não vivem no aperto. A gente sequer sabe como é, né? Essa vida, né? Esse modo de vida, nesse modo de ser, né? Então, é uma violência que vai compartimentalizar esse mundo, né? E vai dividir sempre esse mundo em dois. O nosso é o mundo do aperto, né? O nosso mundo é esse mundo que a gente está em contato com a violência 24 horas por dia, né? Porque ela não se dá só no soco, como você colocou, né? Ela não se dá só na violência física, né? É a violência de você sair 4 horas da manhã, pegar o metrô, bonde lotado, ir para a faculdade e não ter professor porque o salário tá, sabe? Então essa violência ela começa muito antes, né? Essa violência ela começa quando você está assistindo um desenho, assiste vários desenhos ao longo da sua infância e você nunca se viu representado naquela tela, portanto você não acredita ser um sujeito, uma pessoa capaz de escolher sem ser reagindo às escolhas de um outro, né? Veja, veja, a violência organiza o nosso mundo. Então, o nosso mundo colonial, colonizado, configurado colonialmente, como o Fanon vai colocar, né? E isso é interessante, né? O Fanon ele vai dizer que o nosso mundo ele é configurado colonialmente, né? Existe uma configuração colonial de mundo, né? E para que essa configuração colonial de mundo se sustente, ela precisa das suas ferramentas, né? Ela precisa das suas armas, né? E essas armas, mais uma vez, né, que segue esse modus operandi da violência, né, é aquilo que o Fanon vai chamar, em dado momento, de tradições de opressão, né, que são Ações de essas, opressão. Uhum. né, que são opressões como racismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia, né, que serve de ferramentas coloniais, né, para justamente configurar essa sociedade colonizada. E mais uma vez, né, qual que é o modus operandi de todas essas tradições de opressão? Né? A violência. Né? Não Uhum. existe um processo de racialização que não seja violento. Né? Assim como não existe uma situação de racismo que não seja violenta, mesmo que não haja agressão física. Né? Porque é isso. Né? Racismo, a gente só configura como racismo, ou chama de racismo, quando alguém me chama de macaco, ou se alguém me impedir de entrar no lugar, ou se alguém me der um soco, atrelado ao fato de eu ser negro. Porque se a pessoa só me der um soco também, eu não consigo acusar de racismo. Ela precisa me dar um soco e ainda falar, é porque você é negro. Né? E é capaz ainda de não ser configurado como racismo, entrar como injúria racial. Né? É difícil, né? Veja, Sim. e tudo isso já é violento. Né? Né, Desculpa, até Ju. pensando, né, nessa esse caráter ambiguidade do racismo, um tema que tem surgido, né, nas redes sociais é o story da Virgínia, né, dela beijando o macaco, né, tendo em vista que ela terminou recentemente com o Vinícius Júnior. E, né, surgiu essa discussão, né, por que você está associando uma coisa com a outra? Né? Eles terminaram, mas stories aleatórias, etc. E outras pessoas que falam, não, ela sabe o que ela está fazendo, né? Está num contexto muito específico, pós-término, ela sabe o que está fazendo, tendo em vista, né, o jogador que recebe justamente esse tipo de acusação de maneira aberta, né? E, Uhum. né, seja lá qual for a resposta, é essa ambiguidade, né, que está muito tem sido discutido agora e que, né, me lembra isso que você está falando. Eu recebi
pequenos flashes dessa treta toda. Eu acho que eu vi uma imagem, e aí conforme Uhum. você ia falando, eu fui desenhando assim, eu vi uma imagem dela e o macaco, e aí eu vi alguma outra coisa no YouTube, assim, e eu passei rápido sobre isso, e agora você falando, Uhum. eu falei, Aham. né? É. E aí o que é interessante disso, né? Nossa, eu tô só no falando do Sartre hoje, mas eu gosto. Tem uma elaboração que eu gosto muito no Pele Negra Máscaras Brancas, do Fanon, que ele vai falar de um círculo infernal, né? Um círculo infernal que o colonizado, a pessoa racializada, ela ela é condenada a morder e ser mordida e não consegue sair desse caminho, né? E aí o Fanon coloca o racismo em questão e dá alguns exemplos, né? Então, numa sociedade, e aí eu acho que tem algumas outras coisas que conversam com essa discussão ontológica, né? Mas o Fanon ele vai falar de uma interdição do reconhecimento humano. Inclusive, isso é interessante, assim, porque no Pele Negra Máscaras Brancas, sobre essa interdição do reconhecimento, a gente está dialogando o Fanon, e é um Fanon dialogando muito mais com o Hegel, e depois a gente fala dessa violência que segue essa mesma lógica no Condenados da Terra, né? Mas nessa interdição do reconhecimento, o Fanon ele vai dizer, olha, o problema negro nesse sentido não é que as pessoas negras não foram reconhecidas como pessoas humanas, né? Ou deixaram de ser reconhecidas Uhum. nessa sociedade racista. Elas foram reconhecidas, mas elas foram reconhecidas, né, objetivamente, né? Elas foram reconhecidas como um objeto, né? Houve um reconhecimento, né? Mas esse reconhecimento não foi humano, né? Mas houve um reconhecimento, né? O que casa muito com a elaboração sartreana, né? Que o Sartre ele vai falar isso, né? Olha, para você desumanizar, primeiro você precisa reconhecer a humanidade, né? Então, o Fanon ele trabalha com essa dialética dizendo houve um reconhecimento, né? Não há ausência de um reconhecimento, há um reconhecimento, mas é um reconhecimento que objetifica essas pessoas, né? E posteriormente no Condenados da Terra ele não vai falar só dessa objetificação, ele vai falar de uma animalização dessas pessoas, né? Ele vai dizer que a colonização ela não só me colocou no lugar de objeto, ou melhor, ela não só me colocou no lugar do outro, porque em determinadas discussões, né, a gente tem entendido que essas pessoas atravessadas por essas tradições de opressão, elas são sempre colocadas nesse lugar do outro, né? Mas se as relações humanas elas são de fato dialética, né? Esse outro, haveria um momento da história que esse outro conseguiria se colocar diante desse eu, se impor diante desse eu e se fazer reconhecido, porque o outro faz parte das relações, das relações humanas. Né? Então, para Franz Fanon, ser o outro não é um problema. Para Franz Fanon não é um problema, porque se eu tenho a oportunidade de ser o outro, eu consigo me impor diante desse eu. O problema é que a colonização, nessa interdição desse reconhecimento, em que ela não me reconhece na minha humanidade, mas me reconhece objetificamente, ela me animaliza enquanto sujeito. Ou seja, é a colonização na tentativa de me impedir de ascender à dialética das relações humanas. Né? Essa violência colonial, ela é tão. A violência colonial é tão violenta, né? Mas esse estatuto dessa violência ela é tão forte nesse sentido que ela nos alcança ontologicamente, interditando o nosso ser ao ponto da gente não conseguir se fazer reconhecer diante desse outro. E aí há um problema, porque esse meu outro que é racista, ele vai dizer assim para mim, mas como assim? Você é humano. Jamais um negócio desse. Não existe racismo. A escravidão já acabou. Nós tivemos um processo de abolição aqui no Brasil. Então, levanta da cama e vai trabalhar. Né? E aí o Fanon vai falar assim: o colonizado está condenado a morder e ser mordido, porque na hora que ele aponta o racismo, ele fala assim: mas que racismo? Olha aí os direitos humanos, né? Olha aí, você pode tomar água, pode almoçar, você pode trabalhar. O que te impede? Né? O que te impede? Né? E é um círculo infernal, né? O Fanon vai colocar um círculo infernal que poucas pessoas vão conseguir e conseguem quebrar e romper com esse ciclo. Né? Ou seja,
não basta só uma tomada de consciência, né? Faz parte de todo um processo histórico, econômico, para que algumas pessoas consigam, inclusive, romper com esse ciclo, né? Que é muito desse racismo, né? Que você falou. Como que Aham. eu vou acusá-la de racismo, sendo que ela não comparou esse macaco a um outro ser humano, a uma outra pessoa, né? Tá ali, tá no ar, né? Como que eu acuso isso de racismo, né? Porque o racismo é isso, né? Eu preciso de uma coisa para ser racista. Você precisa me chamar de coisa ou de tal coisa, né? Quando o racismo ele assume uma complexidade muito maior nesse sentido, né? Aham, sim, E aí eu não sei se não, é consegui exatamente acompanhar a isso. sua. Né, e, de certo modo, essas mensagens subliminares, né, é algo que, mais do que uma mera conspiração, a gente identifica símbolo de extrema-direita assim, o copo de leite, né, alguns símbolos específicos também, é o apito de cachorro, né, o chamado apito de cachorro, justamente porque você não pode dar muita pinta. Né. Nesse caso, não é exatamente apito de cachorro nesse sentido, né, de o símbolo neonazista, mas é a mesma lógica, no sentido de comunicar algo sem deixar tão explícito. Né? E a gente estava falando de uma sociedade, de um contexto histórico-geográfico que permite esse tipo de disfarce. Né? Uhum, E, uhum. e outra coisa, né, que eu pensei dessa dialética. É um crime Uhum. quase perfeito, né? O crime quase perfeito. Uhum. O crime quase perfeito. Exatamente. É um pouco desse. Tem um contexto que permite a execução perfeita do crime. Né? É. E quando você fala, né, dessa dialética do reconhecimento do outro, lembra muito o Pele Negra e as Máscaras Brancas, né, no sentido de o ser reconhecido pelo homem branco, de modo que muitas vezes a carapuça, né, da máscara branca acaba sendo um modo necessário de obter esse reconhecimento, ao menos no modo como entendi o texto. Né? Uhum, E acho interessante porque ele fala da experiência pessoal dele, né, consegue demonstrar isso a partir da experiência pessoal dele. Né? uhum. Pô, eu acho que esse ponto assim, que você tem colocado é um ponto fundamental quando a gente vai discutir Pele Negra Máscaras Brancas hoje, sobretudo porque o título Pele Negra Máscaras Brancas, né, que não foi o Fanon que escolheu, foi o editor dele, então Aham. é, o, Não o, sabia. o livro era para se chamar Um Ensaio sobre a Desalienação do Negro, né? E aí o editor do Fanon na época, que eu esqueci, mas é François alguma coisa, que inclusive era um leitor assíduo do Sartre, ele tem livros sobre o teatro do Sartre, mas ele leu o texto e aí ele fala assim, o título para esse livro é Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, essa ambiguidade também não é uma ambiguidade fanoniana, mas que de fato incorpora ali e o Fanon ele aceita. Então, também tem isso, né? Mas, e por que eu estou colocando isso, né? Porque, sobretudo porque hoje a gente tem adotado uma posição não dialética, mas a gente tem adotado uma posição quase que binarista ou dualista dessa pele negra, máscaras brancas, né? Ou a pele é negra ou as máscaras brancas, né? Eu não aceito menos do que isso, né? Ou você assume a sua pele negra ou você assume a sua máscara branca, né? Aqui não tem meio termo, né? Depois que você lê o Fanon, você tem que assumir a sua pele negra, senão você está se, sei lá, embranquecendo demais, né? Quando o Fanon ao longo da obra, e eu tô muito com você, assim, né? De como você entendeu a obra, né? Como você entendeu Pele Negra, Máscaras Brancas, né? As máscaras brancas, elas são inclusive necessárias, né? Como, seja como um objeto de sobrevivência, mas também, e aí eu acho que aí que está a profundidade, uma, né, dos aspectos que acentua essa profundidade do pensamento fanoniano, que é até que ponto eu sei o, o que é uma máscara branca para mim, né? Até que ponto esse Mozart, que eu gosto tanto, é uma máscara branca. Porque, e aí no final do Pele Negra Máscaras Brancas, eu acho que ajuda muito a pensar isso, né? O Fanoni vai dizer assim, olha, a guerra, a Revolução Francesa é tão minha quanto a Revolução dos Malês, né? Esse Mozart, ele é tão meu quanto esse Racionais, né? A ciência
ela é tão minha quanto o samba, a filosofia é tão minha quanto o futebol, né? No sentido de esse discurso racista e racialista, ele vai vender que o samba ele é meu, né? E, portanto, a filosofia não, porque eu tenho melhores habilidades com isso, né? E mais uma vez, né? O ponto isso é violento, né? Porque e as pessoas que não se identificam com isso, né? E as pessoas negras, as pessoas brancas que não se identificam com determinada caixa, né? Nesse sentido, né? Então é um falão dizendo que, olha, até que ponto essa máscara branca ela não é minha, né? No sentido de como que eu separo, né? E aí uma outra figura que eu acho que ajuda a gente a pensar isso, que é o Du Bois, né? Que é o filósofo sociólogo norte-americano, negro, e que ele vai pensar num conceito que aparece no trabalho fanoniano de maneira... O conceito não aparece, mas essa ideia desse espírito, né? Desse tempo, dessa década de 50, 40, nessa intelectualidade negra, né? É interessante perceber que tem algumas ideias que atravessam algumas referências que sequer se conheceram e de um Fanon que sequer leu o Web du Bois, né? Mas o Fanon vai falar de uma espécie de uma consciência dupla, de uma consciência duplicada que se aproxima muito dessa ideia do boisiana, né? De uma consciência dupla que ele vai dizer assim: eu não sou apenas negro, eu sou um negro norte-americano e eu amo o meu país. Né? O Du Bois vai falar sobre isso, né? E eu amo o meu país. Mas eu amo um país que me odeia. Como ser esse negro norte-americano, né? Que ama o seu país num país que o odeia, né? Ele diz: eu quero ser norte-americano, mas para ser norte-americano eu preciso deixar de ser negro, mas deixar de ser negro eu não vou conseguir deixar de ser, mas eu quero ser norte-americano, né? Veja o quanto esse processo, se a gente pode chamar isso de uma atitude num sentido de descolonização, né? O quanto isso também vai conversar com essa violência no sentido de devolver essa violência e o quanto isso é um processo violento para o sujeito, né? Eu amo um país que não me ama, né? Que me odeia, que me rejeita, mas eu pertenço a esse país, quero pertencer a esse país, né? E aí, nesse sentido, pegando essa noção para pensar com o Fanon, né? Eu amo o meu Mozart, mas para ser negro, me disseram que Mozart eu não devolvi, porque isso talvez não corresponda à minha condição ontológica de ser negro, né? E aí eu brinco com isso, nessa condição ontológica de ser negro, né? Porque é isso, né? Para Franz Fanon, o negro, enquanto criação racial, enquanto uma criação racial branca, né? Ele é fruto dessa violência colonial, né? O negro não tem um estatuto ontológico para Franz Fanon, né? Não há possibilidade, né? Tanto que você deu pele negra, você não encontrou, né? O Fanon falando assim, o ser negro. O Fanon não fala de um ser negro, o Fanon fala o ser do negro, né? O ser da pessoa negra, né? Justamente nessa posição de entender que a raça é uma criação histórica, fruto de um atravessamento histórico e violento, né? E na medida em que eu defendo que eu preciso arrancar essa máscara branca, que eu sequer sei aquilo, o Davidson Faustino ele vai refletir sobre isso num livro chamado A Disputa em Torno de Franz Fanon, que é da tese dele, né? Porque agora de 2005, em que o Davidson fala, né? Eu confundo o Davidson e o Fanon, né? O Davidson foi importantíssimo para mim na minha formação, nessa apresentação do Fanon também. Mas é isso, né? O Davidson questiona, né? Na medida que eu tiro a máscara, o que é que fica? E o que, que vai com a máscara? Será que há essa divisão hoje? Eu consigo me dividir completamente, né? E o melhor, aonde é que eu encontro esse negro, então? Porque se há esse negro, onde é que ele está? Né? Onde que eu encontro? Eu preciso retornar? E o Fanon vai falar muito sobre isso, né? Eu não tenho direito. E aí é um trecho, eu acho interessante, assim, porque a gente tem adotado algumas. Convencionou uma espécie. A gente cria também o Fanon que a gente quer, a gente cria o autor, a autora negra que a gente quer, né? E a gente negligencia vários trechos, várias passagens, vários textos, né, em nome de
um intelectual essencial que a gente gostaria, né, de entender e de defender, né? E o final do Pele Negra Máscaras Brancas, né, o Fanon, ele diz, né, abertamente e que costumava se dizer que era um trecho descolado do Pele Negra Máscaras Brancas, né? E eu tenho defendido que ele conversa diretamente com o Pele Negra Máscaras Brancas, porque o Fanon começa falando disso, né? O Fanon fala assim, olha, é preciso retirar o negro da sua negrura, né? Porque esse negro trancado na sua negrura é fruto desse atravessamento violento colonial. E ele termina dizendo, né? Eu não tenho direito nenhum de ser negro, né? Eu não tenho direito nenhum de ser negro, né? É um Fanon colocando nesse sentido, né? Mais uma vez, né? Tirando esse negro desse estatuto ontológico, que inclusive o Sartre é um dos responsáveis por colocar, né? O Sartre no Orfeu Negro, né, que é um texto que ele escreve como prefácio ao Leopoldo Sédar Senghor, para a ontologia do negro Malgache, né, o Sartre vai falar de uma ontologia do negro, basicamente, né, na medida que ele fala do ser negro, etc e tal, e ele vai racializar a liberdade, ele vai dizer que a liberdade ela é negra. Por mais que eu goste, né, eu adoro essas frases de caminhão do Sartre, adoro, assim, né, por mais que eu goste, por mais que eu acho lindo, assim, né, mas sei da contradição que tem isso, né? Dizer, assumir que a liberdade ela é negra e tal, né? Então, o Sartre vai fazer isso. Inclusive, esse é um texto muito importante, fundamental, é, é, foi um texto fundamental para mim, mas não só para mim, e aí tem várias referências para afirmar isso, né? O próprio Aimé Césaire, o próprio Fanon, inclusive, né? Esse é um texto incontornável para o movimento negro, para o movimento de negritude na França, incontornável para o Fanon também, né? Para toda essa intelectualidade negra francesa, esse texto do Sartre ele é fundamental, né? Inclusive o Fanon ele vai dizer, né? Olha, é esse texto do Sartre que me incita a ser um intelectual, né? É esse texto do Sartre. E é nesse texto do Sartre, inclusive, né, voltando um pouco para o início da nossa conversa, né, que o Sartre tem o primeiro diálogo situado na obra dele com o marxismo, né? O movimento de negritude, que era um movimento negro francês francófono, né, ali do final da década de 30 para o início da década de 40, né, vai ser um mediador muito importante do Sartre com o marxismo, né? Porque o Sartre vai fazer questão de fazer várias diferenciações nesse texto, né? Ele vai dizer assim, olha, a gente está falando de uma classe trabalhadora, mas tem um negro dentro dessa classe trabalhadora que está passando por racismo, né? E aí? Como eu chamo isso aqui, né? E aí o Sartre vai trazer o movimento de negritude, né? Então o movimento de negritude é sempre lembrado, né? O Sartre é sempre lembrado quando a gente fala do movimento de negritude, mas o movimento de negritude não é lembrado quando a gente fala do Sartre, né? E o movimento de negritude foi um mediador fundamental para a relação do Sartre com o marxismo, né? Figuras como o Aimé Césaire, né? O Aimé Césaire é fundamental para Sartre. Assim como sim. o Sartre foi importantíssimo, fundamental também para Aimé Césaire. Né? Jordi, nossa, a gente está falando... Né, e nesse ponto, né, voltando para aquilo que você tinha falado, eu esqueci o nome do autor americano, mas né, que ele O fala que o Richard, problema, o Richard Richard, Wright. né, esse mesmo, que o problema não é exatamente econômico, social, etc., mas o problema é a falta de liberdade, né. E se não me engano, ele, né, aí se me refresca a memória, mas ele fala algo a respeito do Estatuto da Violência, né, no sentido de que uma violência contra a colonial não seria necessária nesse sentido, justamente pela necessidade de uma espécie de diálogo. Pelo que você falou, não sei se é isso, mas lembra muito as posições da Hannah Arendt. Né? A Hannah Arendt também foi uma autora Uhum. bastante criticada nesse sentido por afirmar que tem conceber a violência enquanto algo, né, necessariamente antirrepublicano, antidemocrático, né, de modo a simplesmente ignorar a violência, se a gente pode chamar de violência, mas as revoltas anticoloniais. E, né, e pelo, né, a violência, ela pode ser vista desses dois modos, ainda que ela tenha estatutos diferentes. Né? A gente conversou um pouco sobre isso nas mensagens. Então eu queria entrar agora e entender melhor as revoltas anticoloniais, o processo de descolonização que envolveu, por exemplo, luta armada ou coisas desse tipo. Né? Qual que é o lugar desse tipo de ação, né, nessa, né,
no pensamento do Franz Fanon. Estou anotando aqui, porque eu não queria deixar de, de abordar esse ponto, né, que você falou. Esse, esse movimento de contra-violência, ele não só é fundamental, como ele também não desrespeita a uma escolha gratuita de ser violento ou não, né? O Fanon ele vai falar muito sobre isso, né? Ele vai dizer a violência, enquanto modus operandi colonial, ela só compreende a linguagem da violência, né? O colonizado vai aprender desde muito cedo, né? Da necessidade do uso da violência, né? E aí, voltando um ponto, quando você coloca da posição da própria Hannah, né, do Richard Wright, né, e temos várias outras referências para pensar isso, né, essa posição que parece contradizer o seu projeto ético, político, filosófico, né, é justamente porque essas pessoas sabem o que a violência é capaz de fazer, né? Elas sabem que os Estados Unidos, o que a Europa, o que o modelo imperialista, capitalista é capaz de fazer por meio da violência e continua fazendo com a violência, né? E aí esse movimento de contra-violência impõe uma pergunta que essas pessoas se fazem invariavelmente, né? Que é, tá, e essa gente agindo violentamente, o que elas não podem fazer comigo? O que elas não podem fazer com a gente? Né? Se nós fizemos, porque se não fosse importante, né, não haveria esse medo, né? Mas se nós fizemos o que nós fizemos com o mundo, né, a gente basicamente assaltou, né, continentes, arrancou milhares e bilhares de pessoas, enfim, das suas casas, etc. Arrastamos enfim, levamos para lugares ao ponto do Brasil ser o país com um dos maiores contingentes de pessoas negras no mundo hoje, né? Olha o quanto isso é violento, né? O que essas pessoas são capazes de fazer? Até onde vai essa violência dessas pessoas? É uma pergunta, né? Que com certeza, né? Essas pessoas se fazem e têm medo, né? Né? Então, acho que isso é um ponto importante, assim. Né? Mas sobre isso, e aí tem, acho que uma posição que a gente precisa tomar, né? É de tirar essas figuras como Fanon, a exemplo, o próprio Sartre também, e outras figuras, né? Como apologetas dessa violência, né? Ou como esses revolucionários que fazem apologia à violência, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, essa violência é uma violência incontornável para o colonizado. Né? Essa violência ela não está na ordem da escolha gratuita de serei violento hoje ou não. Né? Essa essa violência ela cria o colonizado, né? E aí pegando emprestado o título do livro do Albert Memmi, né? Que o Albert Memmi vai dizer, né? O retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador, né? Esse colonizador na sua violência, né? Ele cria o colonizado, ele cria o colonizado. Só que o colonizado desde muito cedo ele vai aprender e vai entender que o seu colonizador só consegue conceber qualquer coisa se for na linguagem da violência. Né? E aí que está a crítica do Fanon Richard Wright, como você bem pontua. Né? O Fanon vai dizer, a partir do acordo, então, Richard Wright, como que você pretende que a gente faça? A gente sente, toma um gole de água e assine alguns tratados, alguns acordos? Você acha que assim a gente vai conseguir um pouco mais dessa liberdade que você tem dito, né? Pelo contrário, né? Essa contra-violência é uma resposta direta a essa violência colonial, né? E ela visa justamente esse processo de descolonização, né? Então é quando a gente desloca essa violência, né? É quando a gente organiza essa violência, né? Quando a gente identifica o inimigo, né? E essa violência ela retorna. E aí é, é, a gente pode pensar
toda e qualquer luta anticolonial, né? Não existiu nenhuma luta anticolonial, nenhuma, nenhum, nenhum desejo de descolonização que foi ouvido pelo opressor, né? Não existiu nenhum pedido de qualquer colônia francesa que foi atendida pela França, né? Não houve nenhum pedido palestino, iraniano, que foi reconhecido, que foi atendido, né? Porque esses países, mais uma vez, no seu uso da violência, só vão conseguir entender a linguagem da violência, né? Então, esse movimento de contra-violência, ele não só é necessário, como ele se torna uma praxe, né? A partir do momento que ele é organizado, ele se torna uma praxe, né? Mas tem um estágio anterior também, né? Porque como esse colonizado ele faz, como esse colonizador ele faz ser colonizado, né? Prestando, prestando a expressão do Albert Memmi, né? Essa violência de início, né? Ela geralmente também gira em torno do próprio colonizado, né? Então, o Fanon vai utilizar o exemplo de bairros, né? Ele vai dizer o quanto grande parte desses bairros desse mundo que é dividido em dois, né? Nesse mundo apertado, que é esse mundo periférico, né? O quanto esses bairros eles serão violentos justamente por conta disso. Essa violência ela vai precisar escorrer em algum lugar. Né, ela vai escorrer essa violência. Enquanto você não organiza essa violência, enquanto essa violência ela não se torna uma praxe, né, como Fanon vai colocar uma praxe absoluta, né, como uma medida de um movimento de descolonização, né, essa é uma violência que vai entrar naquela lógica desse ciclo infernal, né, que vai condenar o colonizado a ser mordido e a morder o próprio rabo, né, e não consegue sair desse ciclo da violência, né. Mas, mais uma vez, essa violência organizada, né, ela identifica um inimigo em comum. Né? É uma violência que rompe com esse ciclo dessa violência colonial e se faz dentro desse estatuto de contra-violência. Né? E a gente vai ter algumas não, né? São inúmeras figuras para pensar isso. Né? A gente está falando muito de Malcolm X, né? Por conta do seu aniversário, né? Mas Malcolm X é uma dessas figuras, né? Que vai pensar nesse movimento de contra-violência, né? E é interessante que sempre quando ele falava dessa violência, né? Em entrevistas, né? As pessoas individualizavam, né? Então você me odeia? Você quer ser violento contra mim, né? E Malcolm X fala, eu não tenho prazer nenhum em querer te dar um soco, né? Porque vocês não entenderam que é essa violência. Eu não, né? Não sou essa pessoa, né? Mas por qual meio, então, se não vai ser pelo soco, né? Será por todo meio necessário. E aí é isso, né? A dialética da violência e que evidencia a contradição, né? Porque há uma contradição aí, né? Eu não uso dessa mesma violência colonial, mas eu devolvo essa violência colonial em rumos de pensar uma sociedade para além dessa violência colonial. Né? Há uma contradição aí que está posta. Né? E toda luta anticolonial, né, ela lida com essa contradição. Né? E, mais uma vez, lidar com essa contradição é violento. Né? É Aham, violento. Né? sim. Eu gosto muito dessa posição do François Fanon porque, de fato, é uma posição muito idealista desses dois autores, como se num aperto de mãos, né, de repente, né, acordos fossem estabelecidos. Mas quando a violência começou, não houve esse aperto de mãos, né? Quando a colonização aconteceu, né, tanto no caso brasileiro quanto no neocolonialismo do século XIX, não foi um aperto de mãos, foi simplesmente chegaram uns invasores e, né, aconteceu tudo do modo como aconteceu. O Jordi é político conservador indo em manifestação de estudantes que ao longo de ao longo de da história do Brasil tem passado por todo um processo de violência e dizer que só queria apertar a mão, né? Que essas pessoas não sabem mais conversar, né? Que só As queria apertar a pessoas. mão. É, é, É isso. a nossa polícia mata desde sempre, né? A ditadura, né? E durante a ditadura e pós-ditadura, violência urbana, né? Nas Uhum, favelas, nas periferias, ou mesmo no meio da cidade, assim, né? Muitas vezes no meio uhum, da cidade, da Avenida Paulista, né? Teve até aquela cena uhum. da moça que foi cobrar, né? O salário dela, que não tinha sido pago, e, né, uns 5 policiais tendo que, né, conter ela, né? No meio, né, no meio da Paulista. Enfim,
As várias E regiões toda a possíveis. revolta dela, ela foi violenta demais. E aí toda essa violência, né, desse Estado, ela é desconsiderada, né? Porque ela foi violenta demais, né? É verdade, né? Esse é o ponto. Ela tá, né, descontrolada, tá gritando, mas quem chamou a polícia? Né, Uhum, é, como que a polícia foi parar lá assim, de repente? é. Né? E, e aí você fala uma coisa que, né, natural, né, uma reação emotiva, afetiva, diante da morte de entes queridos, de uma violência contra o próprio corpo, etc. E você fala de uma violência organizada, né, no sentido de que organizar essa reação é um modo mais efetivo, né, de acordo com o François Fanon, para lidar com tudo isso e, né, pensando no próprio François Fanon, a Revolução da Argélia, né, o processo de descolonização da Argélia, que foi também um processo, digamos, armado, violento, né, houve um conflito, propriamente dito, né, no qual ele mesmo esteve envolvido. Uhum. O, pô, a Revolução da Argélia, a Revolução Argelina, ela é fundamental para Fanon, né? É na Revolução da Argélia, é nessa movimentação argelina contra o Estatuto Colonial francês que o Fanon encontra uma oportunidade do nascimento de uma nova humanidade, né? É nesse sentido radical, né, que o Fanon vai, que o Fanon é nesse sentido radical que o Fanon vai lidar com essa guerra na Argélia. Então não era qualquer coisa para o Fanon, né? Não era uma zona de conflito somente, né? A gente não está falando de um conflito que é próprio das relações humanas, né? A gente está falando de uma revolução decisiva para a história da humanidade, né? Isso porque para Franz Fanon, né, é isso, né? Tem essa violência que me desumaniza, mas tem essa violência que me humaniza, porque esse processo, esse movimento de contra-violência para Franz Fanon é um processo que, por mais que seja um processo violento, mas é um processo que nessa violência eu me humanizo, né? Fanon vai falar muito disso, né? E essa violência, ela possibilita a criação de um novo sujeito, né? Essa violência, ela é uma violência transformadora, né? E é por isso que o Fanon encontra na Revolução Argelina a possibilidade, né, a viabilidade de uma nova humanidade. Né? E não à toa, o Fanon vai ser o embaixador dessa África Negra, né? Enfim, vai descer. E aí eu não lembro exatamente as regiões por onde Fanon de passa, mas vai ser uma figura muito importante, né, para esse processo revolucionário, né? E aí você falou dessa organização da violência, eu gosto muito de tensionar o existencialismo sartreano, o pensamento do Sartre, né? Porque tem aquela frase muito famosa do Sartre, quando ele diz não importa aquilo que fizeram de você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você, né? E, e veja, né? Isso passa por um conflito, né? Desse conflito na minha relação com o outro, né? Mas não necessariamente abarca a violência, né? E não abarca a necessidade desse movimento de contra-violência, né? Justamente porque tem um problema nisso, né? Que a gente pode pensar junto com o Fanon, que importa e muito saber aquilo que fizeram comigo. Ou seja, importa muito saber qual é a história do Brasil, como esse país foi fundado, é, de onde vieram essas pessoas negras, essas pessoas indígenas que foram exterminadas, etc, etc. Me importa muito saber dessa história, porque Sartre, ou intelectualidade europeia, na medida em que eu não sei aquilo que fizeram de mim, né, como é que eu me organizo politicamente, né? Como que eu organizo essa minha violência para fazer algo daquilo que fizeram de mim, né? Ou seja, é um Sartre que,
mesmo essa frase sendo muito bonita, né, está falando de um indivíduo, né, no sentido do conflito individual com o outro. Não importa o que você fez de mim, o que importa é aquilo que eu vou fazer daquilo que você fez de mim. Mas para que eu consiga transformações significativas nessa sociedade que eu vivo, ao ponto, porque é isso, né, lidar com racismo não basta apenas que eu mude a minha forma de pensar que eu supero o racismo. Né? Não basta que eu não fale do racismo para que eu não, né? Não basta que eu mude minha forma de pensar para que essa tradição de opressão ela continua, Uhum. né? E estrutura todas as minhas relações. Ou seja, né? Para que eu consiga transformações significativas, né? Até pensando e viabilizando essa minha tomada de consciência, né? Como é que não importa aquilo que fizeram de mim, né? E aí pode ser, né? Tem algumas pessoas que vão falar, não, mas isso é um detalhe que, assim, o site só utilizou isso para exemplificar. Não, porque isso corrobora com vários outros trechos, com várias outras elaborações teóricas, muito próprio de um pensamento, né? Que, diferente de Fanon, né, tinha uma preocupação ética, né, desde o início da inauguração do seu pensamento. Né? Então, essa questão ética, esse problema ético, para Fanon, está presente não só em Fanon, mas nas mais diversas intelectualidades negras daquele tempo. Né? Então, se para filósofos como Sartre, por exemplo, né, a ética fazia parte de um projeto filosófico, para essas figuras está desde o início, né? Porque diferente da imagem do pensador, acho que eu esqueci o nome do autor, aquela imagem do pensador, que o pensador fica com a mão no Ah, queixo, né? eu também não sei, não. Aham. Roquetan? Roquete. Esqueci agora. Mas diferente desse pensador, né, que quando você olha para ele, você não vê uma pessoa preocupada, você vê uma pessoa pensando, lidando com algum problema existencial, algum problema moral. Mas você não vê uma pessoa necessariamente preocupada. O que é diferente se você pega a imagem do pensador africano, né? E aí eu vou falar pensador, mas poderia ser dita pensadora. E essa figura, em Angola, por exemplo, eles não chamam nem de pensador nem de pensadora. É uma outra palavra que não atribui um gênero. Então é muito interessante, assim, né? Mas tem uma figura de um pensador africano que é ele com as mãos assim, né, e que representa esse filósofo, essa filósofa em África, mas ele está com as mãos assim, meio que nos olhos e no ouvido e no rosto, e que a primeira sensação que ele te passa é de preocupação, né? Então é um lugar diferente, né? É uma preocupação, né? De como, não só no sentido de o que é ser o ser que eu sou, que ser é esse que eu sou, que vida é essa que eu estou levando, mas é uma preocupação de o que eu posso fazer, como eu posso fazer, como eu me organizo, como lidar com essa situação que me desumaniza, né? Como lidar com essa colonização, né? Então isso é uma pergunta, é uma teleologia, né? Que unifica esse pensamento africano e essas figuras intelectuais africanas, né, que não somente serão intelectuais, como necessariamente serão revolucionários, porque inclusive os seus trabalhos filosóficos ou intelectuais, eles lidam com esse problema, né, de como, né, como resolver esse problema da colonização. Né? Então, essa é uma pergunta fundamental para François Fanon, que quando ele conhece a Argélia, né, o Fanon encontra na Argélia essa oportunidade, né? Essa oportunidade dessa violência como praxis revolucionária, essa violência anticolonial capaz de reorganizar esse mundo, né? Ou melhor, né, substituir esse mundo. Né? Esse processo de descolonização para Franz Fanon, e que ele vai dizer que é algo que permeia essas lutas anticoloniais, né? Que é isso, né? Não é um Fanon teorizando sobre a luta anticolonial, né? É um Fanon que encontra na luta anticolonial a sua fonte. Não é um Fanon que vai falar sobre a luta anticolonial, olha só, e aí no final dá os seus pitacos, né? Isso aqui deveria ser feito. Não, é um Fanon fazendo quase que uma descrição daquilo que tem sido feito, de como essa violência ela aparece, né, e tem aparecido na luta anticolonial. Né? Então é isso, né? O Fanon ele encontra na Argélia uma oportunidade, né? E a oportunidade de um nascimento de uma nova humanidade, né?
e de uma humanidade sem nome, né? Sem nome porque como eu nomearei essa humanidade a partir desse lugar de colonizado, né? Uma humanidade que escolherá o seu próprio nome, né? Que deverá escolher o seu próprio nome. E uma humanidade que de fato, no seu sentido mais radical, né, exija essa humanidade, né? Porque ele termina com Nós da Terra, inclusive falando, né? A gente está falando de uma Europa que fala do homem, 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 mas aonde é que está essa humanidade? Primeiro que começa sendo diluída numa palavra homem que se quer dar conta de nada, né? Mas para além disso, né, é uma Europa que fala de humanidade aqui e acolá, né, mas que faz questão de abandonar a humanidade, né? Abandonar a humanidade em nome de uma mistificação branca europeia, da qual ela acredita ser universal, né? Então, o Fanon nesse sentido ele é um humanista, mas é um humanista radical, né? Radical, né? E onde que está essa radicalidade, né? No fazer nascer uma nova humanidade, né? Então é isso, né? Não é só reorganizar o mundo, né? Mas é a transformação absoluta desse mundo, a substituição desse mundo carcômico, né? Dualista, que só consegue enxergar entre o certo e o errado por uma nova sociedade, né? Por uma nova humanidade, né? Uma humanidade outra, né? Então é a substituição desse solo doente, adoecido, podre, estragado por um outro solo, né? Um solo, um solo fértil, mas não fértil, mas dessa violência colonial. Enfim, estou pensando aqui. Bom, muito bom, né? Solo fértil. Nilson, muito bom. E é isso, né? Desculpa, né? Mas o solo fértil, né? E que retorna essa ontologia, né? E aí, de fato, né? Um solo que, de fato, que permite que ontologicamente essas pessoas aí possam ser aquilo descritas como Heidegger descreveu, como Sartre descreveu, né? Enfim. Né? Mas que hoje a realidade se impõe, né? E a gente não verifica isso necessariamente sem alguns tensionamentos, né? Enfim, mas não sei se isso que pensei aqui. Né? Sim, solo fértil. Acho que isso é um bom ponto. Então, Nilson, muito obrigado pela entrevista. Acho que foi uma conversa excelente. E para mim é muito interessante porque Franz Fanon é um autor que, né, eu leio aqui e lá, mas nunca, né, naturalmente, não tem essa profundidade. Então é muito legal entrar nesse novo universo. Mais do que isso, é um autor extremamente pertinente para a gente conseguir, digamos, preencher uma série de lacunas que existem no campo das fenomenologias existenciais, né, ontologias sartrianas e assim por diante. Né? Agradeço bastante. Tem mais alguma coisa que você, né, queira falar, assim, para fechar? Ô Jordi, quero só te agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar trocando com você, dizer que eu admiro muito o seu trabalho, já indiquei algumas vezes, então algumas alunas já, já, já foram orientadas a partir de podcast, de algumas reflexões que você tem feito na internet. Então é isso, né? Reconhecer sua importância aí para o nosso campo das fenomenologias, dos existencialismos, da fenomenologia existencial, seja lá como a gente tem chamado, sempre tem dificuldade de delimitar isso, né? Achar o nome é difícil, né? Achar o nome é difícil. Mas também reconhecer como uma referência para mim. Então, muito importante para mim estar aqui conversando com você sobre Fanon, que começou sobre ontologia violência, virou ontologia violência e Fanon em Sartre, né? Mas é isso, estamos aí, conta comigo, foi um prazer. Uhum, não, eu também, né? Te reconheço bastante, assim, por toda essa pesquisa. Como eu falei, é uma lacuna, né? Uma lacuna que existe na formação que é inclusive minha, né? Eu tenho que me formar, né? Eu é importante ter essa formação e eu aprendi muito com você nessa conversa e, né, vamos trocando porque acho que é um mundo imenso, né? Todo, né, essas reflexões, né?
Então é isso, gente. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Junto.